A pergunta que fica, o Sport tem espaço para esses 3 atacantes? Ou há a possibilidade de alguém sair, o Mikael negociado, vocês estão contando com isso? Qual a perspectiva da diretoria rubro-negra? Alessandro, respondendo essa tua pergunta, tem uma de Pedro, que eu acabei não respondendo, que a gente, às vezes, a pergunta é um pouco longa, envolve outros assuntos. Falou, vocês estavam com atacante demais. Eu digo, bem, 3 atacantes a gente trabalhou. A gente trabalhou aqui com o Juninho, Elton e Brocador, por exemplo, no ano de 2019. Eu não vejo problemas nisso, né? Então, agora, o que acontece? Um campeonato brasileiro, inevitavelmente, é um campeonato que você tem baixas. A gente, esse ano, sofreu demais aí do meio para o final, que saiu perdendo jogadores. E esse ano a gente já fez um planejamento para evitar que essas questões venham prejudicar muito a equipe durante a competição. Então, tem toda uma situação pensada. Mikael foi um jogador que recebeu chegou até a receber proposta, agora de forma oficial. Então, a gente tem que estar preparado para, eventualmente, se perder algum jogador, ter um elenco ainda com a profundidade suficiente para disputar a competição e da forma que a gente quer. Então, acho que isso aí responde um pouco o que vocês estão levantando. Pedrão? Chico, eu sei que o papo é André, mas até aproveitando o espaço, eu sei que o foco agora é campeonato pernambucano, mas após o pernambucano aí, levando em consideração o grande grupo que o Sport tem hoje, vocês já avisam algumas saídas também de alguns atletas, independente do setor? Eu sei que hoje o foco é o pernambucano, a notícia é o André, mas aproveitar a audiência aí do torcedor, vocês já avisam algumas saídas para encurtar esse elenco? Pedro, o que acontece é o seguinte, normalmente no início do ano, com o estadual e o Nordeste, você tem um aproveitamento, muitos meninos sobem de baixo da base e vêm para o profissional, né? Para fazer algumas partidas do Pernambucano. Esse remanejamento é feito naturalmente no brasileiro, tende a reduzir um pouco o número de meninos que ficam na equipe, isso aí já vai reduzir um pouco o plantel. Tem alguns jogadores que o contrato acaba agora, eventualmente vem uma negociação ou outra por lá, mas a gente tem tentado trabalhar com um grupo com mais opções. O campeonato é muito longo, são 38 rodadas, e as perdas, a gente tem uma janela da Europa aí no meio do ano, então vamos começar o campeonato dessa forma e depois da janela europeia a gente pode começar a pensar em mexida de alguma coisa, de outra, mas coisa pouca, não muito, mais os meninos que devem voltar para a base, outros vão ficar conosco em cima, então essa é mais ou menos a nossa ideia para que a gente encare esse difícil campeonato brasileiro aí, que é nosso norte, que você sabe, e acho que todo torcedor do esporte sabe da dificuldade que é. Esperamos estar mais preparados esse ano do que estávamos no ano passado e fazer uma campanha ainda melhor. Bom, muita gente vai sair, pelo que a gente entende, a gurizada aí que ainda não está adaptada, né? Quem está mais adiantado nesse naipe aí fica, e conta sim com a saída de alguns jogadores. Pedrão, bora para os números aí do André? Bora, deixa eu abrir aqui. O André, André, pelo Sport, né, como a gente bem sabe, tem 107 jogos e 43 gols com a camisa do Sport, entendeu? 29 foram na Série A do Campeonato Brasileiro e em uma dessas edições o André foi o vice-artilheiro, né, com 16 gols. É o jogador na história do Sport com mais gols em uma única edição de Campeonato Brasileiro. Então, após essa saída do Sport, o André foi contratado pelo Grêmio em 2018 e ficou até 2020, quando houve a rescisão de contrato, né? Foram 74 jogos pelo Grêmio e 11 gols marcados. Depois ele fechou com o Gaziantep, time da Turquia, até 2022, até o fim de 2022, mas acabou rescindindo um contrato agora, ficou livre no mercado e ele atuou lá por 22 partidas e marcou 3 gols pelo time turco. Então, de 2018 para cá, André disputou aí quase 100 partidas e marcou menos de 15 gols, né? Então, para um atacante é um número bem baixo e que, querendo ou não, o torcedor do Sport agora se apega nas passagens do André na Ilha do Retiro, né? Porque isso não é um número só recente. O André, na passagem dele pelo Corinthians também, teve números baixos também, entendeu? Então o André, fora do Sport, é um jogador, na Ilha do Retiro o André é outro. Então é nisso que o torcedor se apega, né? Por isso que eu lembrei. É torcer para o raio cair pela terceira vez no mesmo lugar, né? Porque já caiu 2 vezes. O André fez um ótimo campeonato brasileiro em 2015,
aquele time que foi 6º lugar com o Diego Souza e a turminha do trainer. Essa foto viraliza direto. E depois, em 2017, que foi quando ele retornou, né? 16 ou 17, se eu não estiver enganado, acho que foi 17 mesmo, que ele foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Aquele time do Sport que já não era tão bom, que brigou para não cair. Então, o André foi um dos destaques da equipe, com um time hoje bem melhor, né? Do que na última passagem dele aqui, quando ele foi vice-artilheiro. Então, ficar nessa expectativa aí para qual será o desempenho do André nessa terceira passagem. Luquinha, o que o torcedor, claro, concordo com o que o Pedro está falando aí, que o raio caia outra vez aqui na Ilha do Retiro, no bom sentido, mas o que o torcedor, agora passado um pouquinho, né? Será que passou, né? Foi ontem de madrugada, mas a coisa vai... Fala, Pedrão. Só para trazer os números do Corinthians. Foram 29 jogos e 6 gols marcados em 2016. E ele foi para o Sporting também, né? Naquela confusão, o famoso caso André. Foram 15 jogos no Sporting e 3 gols marcados. Então, realmente, o André, fora do Sporting, é um jogador e na Ilha do Retiro é outro. Então, dito isso, complementou o que eu estava te perguntando, Luquinha. Torcer que o raio caia de novo, mas pelo que a gente está vendo, o cara é a segunda pele dele, né? É a camisa do Sport, né? Pois é, assim, o que Pedro trouxe aí é muito interessante. Normalmente, se o Sport estivesse contratando um jogador que foi mal nos últimos 2 clubes e que teve esses números que Pedro trouxe aqui para a gente, um jogador que não fosse o André, que não fosse conhecido da torcida, naturalmente a reação da torcida seria outra. Se não fosse criticando, seria de pelo menos um pouco desconfiado, um pouco de desconfiança, porque é um cara que vem em tese em baixa, que não fez bons trabalhos nos 2 últimos clubes que jogou. Porém, o torcedor do Sport já se apega, como o Pedro disse, ao fato de que no Sport ele é outro jogador. Tanto em 2015 como em 2017, ele também veio em baixa. Eu acho que naquelas épocas ele veio até numa fase mais complicada da carreira, né? Eu lembro que ele veio do Corinthians praticamente chutado, com uma rejeição muito grande da torcida do Corinthians. Agora ele vem de uma passagem apagada, mas ele não estava sendo chutado, digamos assim. Então, é realmente um cara que vem para se recuperar, assim como nas outras vezes, e o torcedor do Sport naturalmente acaba se identificando com aquele mesmo cenário das oportunidades anteriores, onde o jogador vem com foco de recuperação. O torcedor do Sport sabe que, muito além do André, vários outros jogadores vieram para o Sport recentemente, encarando como uma oportunidade de se recuperar, de se reerguer na carreira, de mostrar para o mercado do futebol nacional e internacional que ainda tem condições. O próprio Diego Souza também, na primeira passagem dele, veio nesse contexto. Entre vários outros, a gente passaria um programa inteiro aqui citando exemplos, e naturalmente o torcedor do Sport acaba ficando confiante, porque já viu esse filme outras vezes, e já viu que nas outras 2 vezes esse filme teve um final bem feliz. Então, além disso, o próprio André tem essa compreensão. Ele é um cara que se identifica muito, como a gente pôde ver nas palavras do Chico. Ele teve proposta de outros clubes, a gente soube aí que o Bahia procurou ele, e o Bahia, querendo ou não, é um time que está no momento melhor que o do Sport, tem disputado a Sul-Americana nos últimos 4, 5 anos, é o atual campeão do Nordeste, e, querendo ou não, ele preferiu o Sport, porque ele sabe que em qualquer outro clube que ele chegasse, ele ia chegar com esse olhar de desconfiança por parte dos torcedores. Ele ia chegar como um cara que é problemático, como um cara que deu certo em um clube, mas dá errado em outros 2 ou 3. Mas aqui no Sport não. Aqui no Sport ele sabe que o pessoal abraça ele. Ele se sente mais à vontade para jogar, para demonstrar o trabalho dele, para demonstrar o futebol dele. Eu acho que isso realmente ajuda muito, tanto na questão psicológica, emocional, para que ele possa demonstrar aquilo que ele é capaz, que ele já mostrou para a gente que é capaz. E por isso eu também faço parte aí desse pessoal que vê com bons olhos essa contratação e que está otimista com o rendimento do André no Sport.